Olá, paz de Cristo para você, mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma vez para deixar uma palavra para você. Hoje eu quero falar sobre 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, que diz assim: Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Essa palavra é bastante interessante, nós precisamos de entender o contexto dela, para que a gente possa entender a forma que Deus trabalha com a gente. E essa palavra eu quero deixar um tema aqui para a gente trabalhar sobre o seguinte: posicionando para conquistar. Então, Josafá e todo o povo de Judá, eles se encontravam diante de uma ameaça muito grande. Um exército inimigo enorme, poderoso, marchava contra eles. Humanamente falando, quando a gente vai ler a história, era impossível eles vencerem aquela batalha. Pelos olhos humanos, eles não iriam conseguir. Então, o tamanho da ameaça que eles estavam sofrendo, a fraqueza e o medo estava tomando conta do povo. Mas Josafá, um rei que buscava sempre ao Senhor, que estava sempre conectado com Deus, teve um posicionamento diferente diante daquela situação tão difícil. Ele não se desesperou, né? Ele não saiu se descabelando, mas ele buscou a Deus. A posição dele foi assim: buscar a Deus com jejum e oração, reconhecendo a sua própria fraqueza, a sua própria incapacidade, mas exaltando a soberania divina. Josafá orou, lamentou por causa daquela tamanha ameaça, lembrou das promessas que Deus já havia feito, né? E colocou a dependência totalmente em Deus. Quando ele tomou esse posicionamento, a resposta veio através do profeta Jaziel, que diz para ele o seguinte, que trouxe uma palavra de Deus para ele, dizendo o seguinte, que era Deus que ia pelejar. Jaziel chegou na frente do povo e para o rei Josafá e disse: olha, nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Vocês só precisam se posicionar. Vocês só precisam esperar e ver o livramento de Deus. Então, como eu já disse, esse tema, posicionando para conquistar. Primeiro, o posicionamento da busca. Olhos fixos no Senhor. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente não deve fixar os nossos olhos nas dificuldades, nos problemas, né? Mas sim no Senhor. Porque quando a gente começa a olhar para os problemas, a gente fica desesperado, a gente perde a noção, a gente perde a força, né? As pernas da gente, elas se abalam, o nosso coração bate forte. Então a gente precisa posicionar. Antes de qualquer estratégia humana, a primeira atitude de Josafá foi buscar ao Senhor. Essa foi a primeira estratégia dele. Antes de qualquer outra coisa, buscar ao Senhor. Ele não confiou na sua força militar, ele não confiou no poder do seu exército, ele não confiou na sua inteligência, na sua estratégia, não. Ele fixou os olhos no Senhor e foi buscar a Deus, foi buscar uma saída em Deus. Quantas vezes a gente está passando por dificuldade e a gente corre para um lado e para o outro e esquece, nós nos esquecemos de buscar a Deus, de lançar aos pés do Senhor, de jogar nas mãos do Senhor as nossas dificuldades, as nossas deficiências e reconhecer o poderio, reconhecer a força, a autoridade de Deus sobre qualquer outra coisa. Nós precisamos posicionar
e reconhecer a nossa fraqueza. Esse é o posicionamento da dependência. Reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo a nossa fraqueza. Josafá confessou para o Senhor: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas capítulo 20, verso 12. Ele falou: Senhor, nós não conseguimos, não temos condições diante dessa tamanha multidão, mas a nossa força, a nossa confiança está em Ti. Esse foi o posicionamento da dependência. Quando nós nos posicionamos dependente de Deus, as coisas mudam. O nosso olhar muda. A nossa forma de pensar muda. Porque aí nós colocamos em Deus toda a nossa confiança. Esse é o posicionamento para a conquista. Nós começamos, a gente começa com humildade, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer as nossas limitações, né? Saber que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, a minha vitória vem de Deus, a sua vitória vem de Deus. A nossa força não consegue chegar a lugar algum, nós não conseguimos conquistar nada com os nossos próprios braços, não conseguimos vencer nenhuma batalha com a nossa própria força. Josafá reconheceu isso e ele se posicionou na dependência de Deus. Terceiro, posicionamento da espera. Parar para ver a salvação. A ordem de Deus era assim: parai e estai em pé e vede. Está lá em 2 Crônicas 20, 17. É um chamado para a quietude da alma, para o sossego da nossa alma. É um mundo que exige ação constante. Em um lugar que está agitado, o problema está aí pulando para todas as partes. Deus nos convida a esperar nele. Deus nos convida a estar descarregando nele toda a nossa ansiedade. O salmista fala o seguinte: por que estás abatido dentro da minha alma? Por que você está abatida dentro de mim? Espera em Deus. Então foi isso que o profeta chegou e transmitiu o recado de Deus para Josafá. Olha, Josafá, esperai, vocês vão parar, vão estar de pé e vão ver o livramento do Senhor. Esse é o posicionamento da espera. No Salmo 46, verso 10, a certeza da vitória não é por nossos méritos, mas por causa da misericórdia de Deus. É as misericórdias de Deus que são a razão de não sermos consumidos. Nós temos aqui também nessa passagem o posicionamento da adoração, a arma do louvor. Quando Deus prometeu vitória a Josafá e o povo não se prepararam para a batalha, eles não pegaram armas, não pegaram lanças, não pegaram espada, não pegaram escudo, não. Eles se posicionaram com louvor e adoração. Olha para você ver a força da adoração, a força do louvor. Eles se posicionaram de forma diferente. Esta é a arma que nós conseguimos vencer, o louvor e a adoração. Lembra lá de Atos? Paulo e Silas na prisão. Eles tinham tudo para estar reclamando, com medo, frustrado, né? Pensando: agora a nossa vida chegou ao fim, o nosso final chegou. Não, eles não ficaram murmurando, eles começaram a adorar. O que aconteceu? O milagre aconteceu. Josafá colocou o povo para adorar, pediu o povo para se preparar em louvor e adoração a Deus. É uma arma poderosa o louvor. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, adore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, porque com certeza a vitória virá. Nós temos também aqui o posicionamento da obra de Deus. A batalha não é sua. Deus falou assim: essa batalha não é sua, vocês não vão ter que lutar, vocês só vão ter que parar e estar esperando.
Ela diz o seguinte: a peleja não é vossa, senão de Deus. Fique tranquilo, Deus se responsabilizou pela batalha. Olha, sossega o coração. Então, se você está passando por uma dificuldade, sossegue o seu coração. É Deus que peleja por nós, é Deus que peleja por você. Fique tranquilo. Só espera e vê o livramento de Deus. Só adore, se posicione e adore ao Senhor. Esse posicionamento é o posicionamento da obra de Deus. A batalha não é sua. Você precisa estar atento a isso. O nosso posicionamento diante do pecado é o de conhecer que a batalha não é nossa. A vitória já foi conquistada por Cristo lá na cruz, como diz Romanos 8,37. Você precisa confiar em Deus. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora estão passando por alguma dificuldade. O inimigo tem se levantado, o inimigo tem te cercado, mas você precisa somente se posicionar. Você precisa somente adorar e confiar no Senhor. Ver o livramento que o Senhor trará sobre a sua vida se você depositar no Senhor a sua confiança. Nós precisamos disso, irmãos. Confiar em Deus. Agora eu quero fazer um convite para você a uma mudança de atitude. Você precisa estar atento a isso. O povo de Judá, cercado por um exército enorme, um problema tremendo, um medo, incerteza. Talvez você tenha tentado lutar com suas próprias forças. Talvez você se sinta já cansado, exausto, sem esperança. Talvez você está assim com as suas forças no último. Mas a palavra de Deus de hoje nos convida a um novo posicionamento. O Evangelho nos mostra que o maior de todas as batalhas já foi vencida por Cristo na cruz, de João 16:33. A batalha contra o pecado, a culpa, a morte, não é nossa, mas de Deus. Ele venceu isso. E a vitória é para todos nós, que se posicionarmos pela fé, com certeza virá, a vitória virá. Nós devemos tomar um novo posicionamento, deixar de lutar por nós mesmos, mas crer em Jesus, acreditar no poder do sangue de Jesus, deixar de confiar em nossas próprias forças e depender da graça de Deus, como está lá em Efésios 2, 8 e 9. Deixar de ter medo e se encher de esperança em Cristo, como Romanos 5, 5. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, nunca se posicionou ao lado de Jesus, o convite de hoje é para que você mude radicalmente de atitude. A sua conquista mais importante não é de bens materiais, de uma vitória terrena, mas a salvação eterna. É isso que você precisa focar. O resto, deixa nas mãos de Cristo, deixa na mão de Deus. Decida hoje mesmo. É um convite que eu faço para você. Decida hoje mesmo a se posicionar. Decida entregar a sua vida a Cristo. Decida crer em Deus. É nele que a nossa vitória é certa. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você. Para você que está vivendo aí para lá e para cá. Para você que ainda não se posicionou. Eu quero orar para você para que Deus possa te ajudar. Que você venha se posicionar e confiar, porque a vitória virá. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus,
eu quero orar por este irmão, por esta irmã, que tem andado, Senhor da glória, preocupado para cá e para lá, que tem, Senhor da glória, lutado com as suas forças e já estão cansados, já estão exaustos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar na vida, Senhor, deste irmão, na vida desta irmã. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais desta pessoa, deste irmão, desta irmã, para que eles possam ver o livramento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, não mais lutar com as nossas forças, mas lutar com as armas que vêm de Ti, com as armas espirituais. Pai, nós queremos somente Te adorar, Senhor, e ver o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que este irmão, que esta irmã que está me ouvindo nessa noite, possa também, Senhor, parar e esperar e ver o livramento do Senhor. Pai, que ele possa levantar a sua voz e os seus olhos e Te adorar, porque é do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem o nosso socorro. O salmista, Senhor, falando: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É assim que ele disse. Pai, nós cremos que o nosso socorro, que a nossa vitória vem de Ti, Senhor. E eu quero liberar, Senhor da glória, uma palavra de vitória sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã. Traz força, Senhor. Traz ânimo. Abra, Senhor, os olhos espirituais. Coloca paz no coração deste irmão e desta irmã, Senhor. Pai, que eles possam, Senhor da glória, confiar em Ti. Que eles possam, Senhor, depositar a sua confiança somente em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na vitória deste irmão e na vitória desta irmã, para a glória do Teu nome. Eu agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vitória. Eu creio nisso. Então, irmãos, se posicione. Deus tem vitória para você. Amém? Eu quero convidar você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva lá. @pr.israelfontoura, tudo junto, lá no YouTube. Vai lá, se inscreve lá. Deixa lá o seu joinha. Porque você fazendo isso, você está nos abençoando e o nosso canal alcance outras pessoas que também estão precisando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero fazer um convite para você ir nos visitar ali na Igreja Batista Renascer, ali na Vila Nova, na rua 208. Você é o nosso convidado especial. Deus tem uma bênção para você. Amém? Desejo a você uma semana cheia de vitória, uma semana de bênção. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.